Olá, eu me chamo Fabrício Curvelo. Chegamos à solução 4 da lista de exercícios 7.1 de vetores. Desenvolver um programa que pergunte 8 elementos de um vetor A. Construa um vetor B de mesma dimensão, ou seja, um vetor também com 8 elementos, tá bom? Com os mesmos elementos do vetor A multiplicados por 3. Ao final, apresente o vetor B. Na exibição, o elemento B1 deve ser implicado pelo elemento A1 vezes 3. O elemento B2 deve ser implicado pelo A2 vezes 3 e assim por diante, até 8. Esse texto final aí é um pouco embolado, mas o que ele quer dizer é que apareça bonitinho, por extenso, que o valor que está em A1 vezes 3 é igual ao valor que está em B1, como se fosse uma tabuadinha, tá bom? Então, deixa eu te explicar aqui novamente com o nosso Excel a ideia dessa questão. Tem um for, esse for vai até menor que 8, o contador dele, porque eu tenho dentro desse for os dois vetores A e B com 8 posições e elas são indexadas de 0 a 7. Então é por isso sempre que o contador começa em 0, porque todo vetor vai começar no 0, o índice dele. Nesse caso, como o vetor tem 8 posições, eu coloco menor que 8 para ele terminar em 7. Enfim, eu vou precisar perguntar números para o usuário que serão guardados em A e ao mesmo tempo multiplicados por 3 para ser colocados em B. Então, por exemplo, se o usuário me respondeu aqui 2 na primeira posição, no A0, ao mesmo tempo eu vou ter que colocar aqui em B 2 vezes 3, que dá 6. Na próxima volta, quando o contador está valendo 1, eu vou perguntar um valor para o A1. Se o usuário me falar 4, eu vou guardar 4 no A1. Ao mesmo tempo, eu tenho que pegar 4 e multiplicar por 3 para guardar aqui. Então, 3 vezes 4 dá 12. Então, vai parar um 12 aqui. E vai assim até o final. Essa é a lógica dessa questão. Sendo que, ao final, para exibir os dados na tela, a gente vai entrar num outro for, conforme a gente já viu isso em outras questões, mas tem que aparecer, por exemplo, olha, olhando aqui para a nossa primeira coluna, onde em A0 eu tenho a primeira resposta do usuário e em B0 eu tenho o valor dessa primeira resposta multiplicado por 3. Então tem que aparecer na tela alguma coisa assim, ó, 2, que foi o que o usuário respondeu, vezes 3 é igual a 6. Então, 2 é o valor do A0, vezes 3 é o que a questão está mandando fazer sempre. E 6 é o valor do B0. Isso é para aparecer desse jeito na resposta. Aquele texto que explica, o enunciado que explica para a gente como deve ser a saída, ele está querendo dizer isso para a gente. Tem que aparecer assim, 2 vezes 3 igual a 6. E assim para todos os valores que nós tivemos nos dois vetores. Tá bom? Então, vamos lá, vamos fazer essa questão aí. Eu tenho que criar os dois vetores. Eu vou criar assim, ó, vetor A. Ele é um new int com o tamanho 8. Eu gosto de fazer um vetor por linha e nesse caso eu vou até copiar e colar para ganhar tempo, porque aqui só vai mudar para B. Seguido aqui eu vou fazer o nosso laço. For com o contador começando em 0. O contador vai até menor que 8. O contador vai ser incrementado de 1 em 1. Aqui nós temos o fim do for. Maravilha. Lá dentro do for, eu vou precisar perguntar um valor para o vetor A. Então, o vetor A, na posição em que está o nosso contador, vai receber teclado.lerint, porque esse vetor é do tipo inteiro, e eu vou colocar aqui, informe um número. Então, quando o contador vale 0, você lê aqui A0. Então, o usuário vai responder o número que vai ficar em A0, vai ficar na nossa primeira casinha lá do vetor, em A0. É o número que o usuário vai responder. Em seguida, eu já vou fazer aqui que o vetor B, na mesma posição que está o contador, vai receber o que o usuário acabou de colocar no nosso A-conte multiplicado por 3. Então, experimenta aí a lógica. Em A0, o usuário me disse 2. Olha, deixa eu trazer de volta aqui para a gente. Em A0, o usuário me respondeu 2. Eu vou pegar esse 2, multiplicar por 3 e já guardar direto aqui no B0. E é isso que eu estou fazendo aqui. Estou pegando o A0, que é o 2 que o usuário me disse. Estou multiplicando por 3, isso aqui vai dar 6. E esse 6 eu vou guardar aqui no B0.
o conte continua valendo 0 enquanto não chega no fim do for, né? Então é A0 e B0 aqui nessa leitura, tá bom? Enfim, quando esse laço terminar, os dois vetores estarão concluídos. Concluídos que eu digo é repleto de valores aí que o usuário digitou em A e multiplicados por 3 em B. Bom, agora eu preciso exibir os dados na tela. Para exibir é um outro for. Eu vou até copiar aqui, porque é um for igualzinho. Então vou copiar e colar. Vou dar um Enter para ele criar a chave que fecha. E também vou copiar aqui o comentário para a gente ganhar tempo. Maravilha, deixa eu rolar um pouquinho aqui. Enfim, dentro desse segundo for, eu vou fazer um sysout com aquela lógica que eu te expliquei. Eu quero que apareça o valor que está no A0. Então, A conte. Vou concatenar com o texto que será vezes 3, que o usuário sempre entende multiplicação com x, né, e nunca com asterisco, é igual, e aí eu vou concatenar novamente com o que eu tenho no nosso B conte. Então, interpreta a lógica aqui comigo, vai escrever A0, vai aparecer um 2 lá no lugar, seguido do vezes 3 é igual, que é o texto que eu tenho, e vai juntar com o nosso B0, ou seja, vai aparecer um 6 lá. Então ele vai escrever 2 vezes 3, só que vai ser com x e não com asterisco, é igual a 6. Tá bom? Vamos executar para ver isso acontecendo. Eu vou colocar aqui, ó, respostas 2, 4, 3, 1, 6 e 5. Ah, são mais, vamos até 8, né? 7, 9. Agora sim, ó. Eu esqueci que eram 8 valores, eu ainda estou com a cabeça que eram 5 das questões anteriores. Essa é com 8, né? 8 valores nos vetores. Então, os 8 valores que eu coloquei multiplicados por 3 é igual aos valores que nós temos no vetor B, tá bom? Essa é a solução dessa questão. Tá aí, então, mais uma questão concluída. Obrigado e até a próxima. Um abraço.